assim, eu tenho que fazer uma... Deu uma bugada aqui. Então, mais uma vez eu falo, né, a importância da desparasitação, a importância da limpeza de um terreno biológico, a importância de um detox hepático, né, mesmo durante o tratamento de um câncer. Assim como também eu vou ter alimentos específicos e muito bons para tratar e para ajudar nesse momento aí de uma descoberta de um câncer, né? Então, assim, vai ter alguns que eu tenho que evitar e contato zero, né? Felizmente ou infelizmente. E então, assim, como que a gente elimina um tumor, né? Por cirurgia, quimioterapia, radioterapia, né? Hoje a gente tem aí terapia-alvo, hormonioterapia, imunoterapia, terapia gênica. Essa é a forma tradicional, né? Que eles vão ali naquele problema, naquele tumor. Só que não tem esse olhar, só que não tem esse olhar do porquê aquele tumor estar ali, né? Eu tenho outros casos de recorrência, porque não foi tratado, não foi olhado para esse outro ponto de vista, tá? Eu até com esse caso aí que eu tô atendendo, foi muito interessante porque além da gente fazer a microscopia, eu também fiz a iridologia com ele, e com a iridologia eu vi qual que é o órgão de choque dele. Acho que eu já comentei sobre o órgão de choque com vocês na aula da iridologia. O que é um órgão de choque? É um órgão que eu tenho no meu corpo que ele é mais fragilizado. Então, ele é um órgão que ele vai estar mais propenso, ou ele vai ter aí uma predisposição a desenvolver algum problema de saúde ou alguma doença, né? Então, e aí pela iridologia a gente pode identificar, por exemplo, que o órgão de choque dele nesse momento é o pulmão. Então, pode ser, tá? Não é um diagnóstico, tá, gente? Mas assim, pode ser que o pulmão seja o próximo órgão de uma próxima metástase, né? Então, o que que a gente tem que fazer? Tem que atacar de forma. Eu sempre também digo, né? Quando você quer ganhar uma guerra no inimigo, o que que você vai fazer? Você vai cortar a comunicação e a munição do teu inimigo, né? Imaginando aí uma guerra. No caso de termos uma célula em desenvolvimento, de um câncer, uma célula cancerígena em desenvolvimento, eu tenho que cortar o que alimenta essa célula. E aí, mais uma vez, então, eu tenho que cortar açúcar, eu tenho que cortar fungos, bactérias, eu tenho que cortar metais pesados, e eu tenho que cortar os parasitas, eu tenho que limpar o meu corpo. Outra questão muito importante são as emoções, né? As emoções, os traumas que a gente já viveu, eles vão afetar os nossos órgãos, e aí eles são órgãos mais fragilizados, esses órgãos de choque, e vamos desenvolver sim um câncer por conta das emoções. Inclusive, nesse caso, eu perguntei para ele o que aconteceu, que foi tão impactante na vida dele, de forma emocional ali, de forma negativa, há 15 anos atrás, né? E ele me contou uma história. E então, e aí, o que a gente faz com tudo isso, né? Então, assim, a gente tem que fazer essa limpeza, a gente tem que mudar a alimentação. Os médicos não dizem, os médicos da medicina tradicional, que hoje tem bastante, né? Agora, médicos integrativos vindo para a nossa área, para o nosso lado, os médicos não dizem para cortar alguns alimentos. Eles dizem para os pacientes: olha, vida normal, vida que segue. E isso é triste, isso é drástico, né? Num caso como esse, claro que tem que ter mudança de alimentação, é claro que tem que ter uma mudança de hábito, de comportamento, de pensamento, de sentimento. Se ele é multifatorial, se ele é multifatorial, então eu tenho que tirar todos esses fatores, né? A medicina chinesa fala que a cura ela é de dentro para fora, de cima para baixo, e que a cura passa pela doença. Então, da mesma forma que eu fiquei doente, então primeiro vamos usar esse caso. Então, primeiro eu tive um câncer ali de próstata, e depois uma metástase nos ossos,
Então, assim, agora na hora da cura, não é só ir lá e arrancar esse tumor. Eu tenho que olhar para esses órgãos, eu tenho que olhar para as emoções que afetam esses órgãos também. Então, a medicina chinesa ela é muito clara com isso. Não só a medicina chinesa, como outras das quais a gente trabalha, a gente conhece, vocês devem conhecer aí, que faz essa correlação do emocional. Que faz essa correlação do emocional com as doenças, né? Também a gente pode chamar também de metafísica. O que é a metafísica? É isso. E, gente, isso é física quântica, é frequência, não é religião, não é misticismo, não é nada disso. É muito real. Então, assim, cada órgão vai ter uma emoção que afeta aquele órgão. E aí, se aquele órgão já é um órgão mais fragilizado, um órgão de choque, eu vou poder, e eu já tenho uma predisposição a um câncer, ou eu tenho na genética, ou eu já tive uma recorrência, então eu posso desenvolver aquilo lá, né? Aí alguém perguntou, como substituir o açúcar? Então, o açúcar, ele, assim, eu já tirei o açúcar da minha vida do café. Agora, às vezes a gente vai consumir outros alimentos que eles viram açúcar? Sim. Então, o carboidrato vira açúcar, né? A cerveja, eu falo que a cerveja ela é pão líquido, né? Então, assim, não tem, às vezes, como nesse momento, eu até falo assim, a consciência é o mais importante. Porque as pessoas olham, gente, cuidado com o câncer, o açúcar ele é pior que a cocaína. Mas as pessoas não tiram o açúcar da vida. As pessoas não tiram esses alimentos que fazem mal da vida. E aí continuam consumindo. Então, às vezes, quando vem a doença, que a pessoa. E aquilo, né? Nós não estamos acostumados com a prevenção. Nós não estamos acostumados a tratar a prevenção ou ir na causa. Estamos acostumados a tratar a doença. Um outro fator muito importante que eu não posso esquecer de comentar aqui com vocês, tá? Que contribui para um câncer no nosso corpo. Dentro dos metais pesados, a gente tem um fator que, inclusive, eu tenho estudado muito sobre isso, que as pessoas falam assim, imagina esse tipo de tratamento era o melhor que tinha, ele dura para sempre. Então, muitos de nós, da minha idade para mais, quando fazia algum tratamento nos dentes, algum tipo de obturação, era usado um material chamado amálgama, tá? A amálgama, ela é um metal pesado, por isso que ela foi proibida. E o que ela libera no nosso corpo? Ela libera o mercúrio. Vocês devem lembrar que a gente usava antigamente aquele termômetro de vidro que tinha uma bolinha de mercúrio dentro. E esse termômetro foi proibido, né, gente? Hoje nós usamos um termômetro elétrico, eletrônico. E aí, por que aquele termômetro foi proibido, né? Porque ele contém ali, dentro dele, um metal pesado cancerígeno para a nossa saúde, que é o mercúrio. Por que aquele mercúrio que a gente passava no machucado, quando caía no joelho, que ardia pra caramba e que também foi proibido, por que ele foi proibido? Né? Não é só porque quando eu colocava no machucado e voltava dentro do vidro, ele contaminava. É porque também é a base de mercúrio. Então, gente, a amálgama nos dentes, tem um vídeo que é muito interessante, eu preciso até procurar, que eu já prometi para várias pessoas esse vídeo. A cada alimento que nós ingerimos quente, com temperatura mais quente, essa amálgama, ela é liberada dentro do nosso corpo em forma de fumaça, tá? E o que a amálgama causa no nosso corpo, no nosso terreno biológico? Ela pode causar, a amálgama não, o mercúrio da amálgama, pode causar o Parkinson, o Alzheimer, o câncer, ela, que é a esclerose lateral amiotrófica, e outras doenças até autoimune, tá? Então, assim, a primeira coisa que eu olho numa pessoa é se ela tem amálgama nos dentes, quando eu vou tratar, quando eu vou atender. E aí, o que eu peço? Para procurar um dentista e fazer a retirada. Até teve um paciente que falou outro dia assim para mim, não, mas o meu dentista falou que essa é a melhor que tem, vai durar para sempre.
realmente vai durar para sempre. É capaz da amálgama estar lá e a pessoa já ter morrido de câncer, de Alzheimer, nem lembrar mais quem é ela, né, gente? Então, assim, são os fatores do câncer, tá? Então, assim, metal pesado, toxinas, alimentação, né? Principalmente aí o açúcar, os fungos. Então, assim, fungos de queijo, é super chique comer esse queijo com vinho no inverno, no sul, e tá. Gente, se pode causar doenças, se pode piorar, baixar a tua imunidade, a tua flora intestinal, a tua flora vaginal, para que eu vou ingerir um alimento? Para que eu vou colocar para dentro do meu corpo algo que vai me fazer mal só porque é chique ou só porque tem glamour, entende? Então, assim, tem que evitar. O salame, as pessoas falam muito da salsicha, né, e dos embutidos. O salame é um dos itens mais cancerígenos que existe, né? Até o hospital AC Camargo teve uma época que eles fizeram uma campanha. Então, assim, e essas informações não chegam para a gente, né? Infelizmente. Mas aí a gente acaba sabendo nos bastidores, quando a gente está fazendo algum curso, alguma formação, né? E claro que a gente vai passar isso para vocês. Só que, infelizmente, né? Como eu disse para vocês, hoje eu vejo o que acontece, tá? Muitas pessoas que me procuram e a gente identifica. É verdade, Zélia, não deveria ser chique produtos que causam doenças, concordo plenamente, né? E dentre os metais pesados aí, o alumínio, inclusive do desodorante, né? Quando eu tive o ano passado um nódulo na mama, eu parei de usar o desodorante normal, de perfumaria de mercado, e também o creme dental. Eu passei a usar um creme dental à base de carvão vegetal, de cúrcuma tem também, e aí ele não tem o alumínio, tá? Porque o alumínio também desenvolve. Aí a gente tem as panelas, que tem alumínio. É difícil, Fernanda, é caro, né? Cuidar da saúde. É mais fácil ir ali comprar um miojo de R$ 2,50 do que comprar uma mão que tá R$ 7 o quilo, né? A gente sabe disso, mas a gente pode tentar dosar, né? Porque geralmente a gente não olha para isso. E aí a gente está todos os dias ingerindo todas essas coisas, né? Eu vi aqui que alguém colocou, acho que foi a Ana Maria, que ela usa aveia, que ela faz algumas formas aí para consumo, né? Isso é ótimo, porque também ajuda muito aí, até na saciedade. Às vezes estou com vontade de comer um doce, né? O que eu posso fazer? As frutas têm frutose, vai ter um açúcar que vai me saciar. Então, eu posso fazer no frio, posso fazer uma banana quente com canela, eu posso utilizar dessa forma uma maçã, né? E aí mata essa vontade do doce, do açúcar, né? Dessa necessidade. Lembrando que o açúcar também não alimenta só uma célula cancerígena, ele alimenta também os próprios parasitas, tá, gente? Então, assim, a gente tem aí parasita que ele fica em cada órgão da gente, né? A, o da a Uda Clark, ela fala que é a mãe da desparasitação, né? Ela fala que no nosso corpo, pelo menos 4 quilos, né, do nosso peso corporal fungos, parasitas e bactérias, né? Então, assim, é muita coisa, né? A gente tem muito bicho para limpar. E aí, como eu estava dizendo, infelizmente, como estamos acostumados, né? Já vou falar para Ana. Como nós viemos aí de uma cultura de tratar a doença, né? Nós temos aqui uma farmácia em cada esquina. Na China, a gente tem loja de produtos naturais, a gente não tem farmácia, né? Então, é uma cultura diferente. Então, quando as pessoas vêm, chegam para mim, por exemplo, e a gente identifica essas predisposições, mas a pessoa não teve um diagnóstico do médico, né? Porque assim, aí eu vou valorizar se o médico me dissesse, se o médico me mostrar ali, né? Aquela imagem já com aquele tumor. Então, muitas vezes eu não levo um tratamento para frente, muitas vezes as pessoas não levam aquela mudança na alimentação, começa e para, né? E as emoções também, né? Até esse caso aí, quando eu perguntei para ele o que aconteceu há 15 anos atrás, ele contou. E aí eu disse para ele, eu passei um exercício para ele fazer em casa, porque aqui, por isso que se chama integrativo, né, gente? A gente olha para o todo.
Então, a gente olha para o físico, para o emocional, para o energético, né? Então, eu tinha dado um exercício para ele fazer em casa que envolvia o perdão. E aí, ele disse que nesse exercício ele incluiu essas pessoas dessa situação que aconteceu há 15 anos atrás, né? Então, a gente tem que perdoar, a gente tem que liberar essas questões, a gente tem que entender primeiro, né? O que foi que me causou, o que foi que me adoeceu, e trazer para o consciente. Eu falo que quando a gente traz para o consciente, 50% do nosso problema a gente já consegue resolver, né? Mas, Gui, vamos abrir para perguntas? Porque, assim, gente, o problema não é o câncer, né? As pessoas falam assim, o câncer, às vezes tem pessoas que não gostam nem de falar o nome, né? Ai, aquela doença. Mas, assim, o problema não é o câncer. Voltando mais uma vez, é o nosso corpo. Por que o meu corpo, a minha mente, possibilitou instalar uma doença nesse nível, nesse grau, né? Todos nós podemos ter um câncer, sim, mas nem todo mundo vai desenvolver, tá? Aí a Zélia falou sobre, alguém perguntou sobre o flúor. O flúor é uma outra questão, e o flúor está na água, né, gente? O flúor está na água e ele causa também problema na tireoide. Então, o que a gente pode fazer? Vou até dar uma dica aí, quando a gente não pode ter um filtro muito caro e tecnológico, a gente pode estar fervendo a água 2 vezes e depois passando num filtro de barro, mas que tenha a vela de carvão ativado, tá? A gente consegue ferver a água 2 vezes, depois colocar nesse filtro, a gente consegue aí dar uma boa eliminada. Claro que não é 100%, não é um filtro Kangen da vida, mas pelo menos dentro aí dos recursos que a gente pode dar uma melhorada na qualidade da água. Lembrando também, tá, gente, que água não é só a que a gente ingere. A água do banho, um banho de 10 minutos, o nosso corpo, a nossa pele vai absorver 3,5 litros de água. Então, a gente precisa de um filtro de água para beber e um filtro de água para tomar banho no chuveiro, tá? Fica a dica aí para vocês. Tem alguns aí na internet, depois se quiserem eu até indico um de uma marca de confiança, mas só indico, não tenho nada a ver com isso, não ganho nada com isso, tá? Mas, e aí, Gui? Oi, Fê. Então, Oi, eu estou prestando atenção aqui carinhosamente nas informações que você está passando. Se você quiser falar mais um pouquinho, então, ou então já começamos uma rodada de perguntas. Eu quero perguntar, por exemplo. Eu quero pode fazer perguntar, perguntinhas. então. Bom, então vamos lá, gente. Eu vou começar abrindo as perguntas aqui. A Fê trouxe algumas dicas bem legais aí referentes à nossa saúde, né? Coisas muito importantes, cuidados que eu tento tomar também, tá? Já prestei atenção em tudo isso. E ela abriu a nossa palestra hoje falando sobre um falso saudável, na minha opinião, né? Na minha opinião, nada mais é que um falso saudável chamado amendoim. Ô, Fê, eu queria que você falasse um pouco mais para nós aí quais são os riscos da aflatoxina para o câncer, né? Porque você trouxe aí trazendo essa questão do amendoim. O amendoim é muito apreciado, o pessoal gosta de comer com uma cervejinha ou sem a cervejinha, e com o aval de muita gente falando que ele de fato é saudável e não prejudica a saúde, né? Porém, a gente sabe que não é assim. Então, ele também interage diretamente com o câncer, Fê? Sim, a aflatoxina é um fungo que alimenta o câncer, que alimenta a célula cancerígena, e está no amendoim, e está nas castanhas e nas oleaginosas. No amendoim está um pouco pior, tá? Então, qual que seria o ideal, né? Por quê? Por que ele entra no amendoim? Porque a gente compra o amendoim fracionado. Então, ele foi aberto, e ele foi colocado num recipiente, e ali ele ficou. Ah, e aí, o que aconteceu? Esse fungo veio de fora, é a mesma coisa que acontece com a gente quando a gente morre. Quando a gente morre, aí fala assim, os bichos veio lá e comeu o corpo depois de uns dias, né? Na verdade, aqueles bichos já estavam dentro do nosso corpo. Eles só saíram para fora. Um pão puma. Por que o pão embolora depois de uns dias que ele venceu? Aquele bolor veio de fora? Veio do ar? Então, assim, aquela química que conserva o pão puma, o pão integral, não importa qual seja, aquela química, ela tem um prazo, ela venceu. E aquele mofo
sai de dentro do pão para fora, ele é um fungo. E ele já está dentro do pão. Então, assim, na verdade, a gente tem fungos em quase tudo que a gente também consome. Uma dica que também eu gosto de dar, até falei para esse rapaz, né? Porque, assim, ele falou que também gosta muito de amendoim. Primeiro, o amendoim, compra ele com casca. E aí, quando eu compro ele com casca, eu vou abrir ele em casa e consumir aquela quantidade que eu abri. Ô, Gui, espera só um pouquinho que eu acho que eu vou travar um pouco aqui, que tá chegando as mensagens no grupo e tá me Tá, não, sem problemas, fica tranquila. atrapalhando. Espera um pouquinho. Sem problemas, querida. Pronto. Esse modo sem distrações aqui ativo. Perfeito. Só achei que você... Bom, então, consumir sim. essas amêndoas ou em pó ou em cápsula. Oi, Gui? Oi, Fê, depois que você Oi? colocou no modo Pode sem falar? distração, travou um pouco. Você pode repetir a informação? Ah, tá. Então, uma dica de como consumir e que ele não vai ter ali desenvolvido ainda os fungos é você comprar ele da forma in natura, dentro das cascas, abrir em casa na hora que for consumir. Ah, eu vou comer esse amendoim, eu vou lá, eu sei, é trabalhoso. Ah, a gente vive num mundo que a gente não tem pressa. A gente tem pressa, a gente quer tudo pronto, a gente para ontem. Ninguém quer ficar abrindo casca de amendoim para comer. Suja, dá trabalho, demora. Mas é isso, é uma opção. Uma outra opção, tá? É pegar a vitamina C, pode ser em pó ou em cápsula. Eu não conheço, nunca comprei vitamina C em pó, só conheço em cápsula, tá? Então, abre a cápsula e você salpica esse pozinho da vitamina C em cima do amendoim ou dessas castanhas. O que essa vitamina C vai fazer? A vitamina C é um antioxidante. Então, ela vai ajudar a eliminar ali um pouco também desses fungos. Também não é nada 100%. Então, são duas alternativas, Gui. Porque, assim, inclusive, naquele aparelho, até que você já viu aqui quando a gente veio gravar a aula, que ele tem ali mais de 5 ou 7 mil protocolos, né, de limpeza de terreno biológico. Ele tem um que inclui parasitas, aflatoxinas, fungos e bactérias. Então, para ver a importância de ter que tirar isso do nosso corpo, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, tá? Vamos falar aí das emoções, né? Eu tinha dado um exemplo da candidíase, porque é algo aí que eu tenho atendido algumas mulheres com isso, tá? Ah, é porque eu uso muito calça apertada, e aí eu o dia inteiro trabalho e aí fica abafado a região e vai desenvolver esse fungo. Então, assim, esse fungo vem desse parasita. Ele também alimenta. Eu tenho que olhar, eu tenho que ter um olhar cauteloso para uma pessoa que já está com uma recorrência de candidíase? Sim. Eu tenho que olhar para esses dentes do meu paciente? Sim. Ah, ele não tem, de repente, amálgama nos dentes, mas ele tem aqui muito inflamação nos dentes, gengivite, ele tem dentição doente. Ele vai ter uma predisposição, ele vai ajudar essa predisposição do câncer? Sim. Por quê? O que é esses problemas nos dentes? São bactérias. Então, eu tenho que eliminar essas bactérias do meu corpo, eu tenho que eliminar esses fungos do meu corpo. E como que eu elimino? Quais são os problemas que eu tenho? Assim, eu tenho sempre uma gengivite, eu tenho sempre aqui uma amidalite, eu tenho a candidíase. Então, assim, não tratar só aquele problema. É claro, vamos olhar para a emoção disso, né? Então, no caso aí de uma candidíase, ela tem a ver numa questão aí emocional da mulher, tipo assim, não concordo ou não quero me relacionar. Então, o inconsciente, aí vai baixar a tua imunidade, o teu inconsciente é algo que te impeça, que o corpo não vai estar saudável para se relacionar. Então, vai te impedir daquilo, certo? Uma amidalite. O que eu não falei? O que eu queria falar e eu não falei? O que eu guardei? Vou dar um exemplo, tá? Semana passada aconteceu comigo. No sábado, eu amanheci, as minhas amígdalas estavam parecendo duas, sei lá, quase duas laranjas, estão inchadas, até fiquei preocupada.
Eu falei, nossa, e aí eu engoli e tava estreito. Aí eu peguei, opa, o que que eu queria dizer, o que que eu tinha para falar e que eu não falei. Aí lembrei de uma situação. E só de eu trazer para o consciente, aí tomei também prata coloidal, né? Tomei no sábado 25 ml que eu tomo, e no domingo mais 25 ml, né? Eu tomo 25 ml por dia. E aí eu trouxe para o consciente essa questão emocional. E aí, mais a prata ajudou. Então, assim, com câncer, Fê, você está conseguindo ouvir a gente? o consciente, qual foi o impacto? Fê, tá me ouvindo? Caiu. Vamos esperar a Fê voltar, tá, gente? Acho que deu uma falha na internet dela lá. Oi, Fê. Libera o áudio aí, vamos ver se vai funcionar agora. Caramba, eu caí, voltei. Toda empolgada falando, a internet te deu uma surpresa. Deu uma bugada. Bom, vamos para as perguntas, vai, Gui. Você só consegue completar aquele, depois da prata coloidal, você falou que acordou com a amígdala ruim, tomou a prata e... que eu E fiquei trouxe para o curioso. consciente o que tinha Uhum. acontecido, que eu queria ter falado e que eu não falei. Hum. Lembrei da situação, lembrei do que era, falei, e aí, num caso assim, né, gente, que é até engraçado, assim, às vezes você nem precisa falar exatamente para a pessoa, você pode falar sozinho, pode falar no espelho, você pode escrever, né? Por que que um exercício, que eu gosto muito até de passar para quem eu atendo, um exercício que envolve o perdão, ele é muito importante. Eu vou entregar essa carta para aquela pessoa que eu preciso perdoar? Não, eu estou escrevendo isso daqui, eu estou mandando essa informação, estou mandando essa frequência, e isso vai curar em mim, porque todo mundo ouve, só que ninguém aplica. Que eu ter raiva, eu ter ódio, afeta mais a mim do que o outro nem sabe que eu sinto isso, né? Por ele. Então, assim, a gente tem que curar em nós. Nossos pensamentos vão gerar sentimentos, que vão gerar comportamentos, e esses sentimentos vão trazer para a gente também toxinas dessas emoções. Então, se o câncer, ele também ele é alimentado por metais pesados, toxinas dos alimentos e também das emoções, então é mais um motivo que eu tenho que sempre pensar que eu também tenho que me curar emocionalmente, né? Não é só a alimentação. Certo. Ô, Fê, muito obrigado aí pela informação. Tem uma outra Hum, pergunta que veio aqui no chat também, dos alunos, tá. que foi, a questão foi a seguinte, sobre o levedo de cerveja. O levedo de cerveja, ele contém fungos, ele está contaminado com fungos também, ou ele pode ser consumido com mais segurança do que, por exemplo, o amendoim? Então, o levedo, até a própria produção dele, né, para ele se tornar o que existe esse processo fúngico, Uhum. né? Algumas carnes que a gente compra que são. Como é que chama, Gui, quando você. Ela até fica mais vermelhinha. Ai, que você deixa ali num processo no papel alumínio, que você. Ah, esqueci o nome agora. Então, assim, tem Defumada, processos que talvez? vão. Isso, Defumada? né? Então, Uhum. assim, vai desenvolver um fungo ali? Vai desenvolver um fungo, né? A carne vermelha, o que que ela tem, além do agrotóxico do alimento que o boi se alimenta, do agrotóxico que está no milho, né? Das vacinas que o boi tomou, ou o animal, enfim, tudo aquilo está dentro da carne. A carne ela demora de 24 a 72 horas para fazer digestão no nosso corpo. E aí, esse tempo todo que ela está dentro do nosso corpo, o que que a carne está fazendo? É, apodrecendo, fermentando, fermentações Ela pútredas, está né? fazendo? Isso, então ela está liberando ali todas essas toxinas no nosso corpo, né? O porco, a carne suína é pior que tudo. Então, assim, tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, assim, eu não vou agora também
só comer peixe. O que o peixe tem? O peixe tem mercúrio. O peixe cru, o que ele tem? Tem parasita. Ah, eu vou comer peixe cru, então eu tenho que encher ele de wasabi para ele ficar ali, ou limão, né, para cozinhar ele, para que mate ali aqueles parasitas. Então, de repente, melhor não comer peixe, né? Se de repente eu já tenho conhecimento, eu tenho na família, ou eu tenho uma predisposição, ou eu já tive, melhor eu evitar, né? Eu falo que aí é consumo zero mesmo, é radical, né? Não tem, ai, mas não pode. Tem uma pessoa que eu conheço, ela tirou um tumor da cabeça e ela estava esses dias no McDonald's. Ah, inclusive, né, quero até comentar. Um amigo postou, ai, Mac Dia feliz. Eu falei, nossa, gente, que hipocrisia, né? Porque o McDonald's faz as pessoas também desenvolverem câncer. Depois vai lá e faz o dia feliz para ajudar as crianças que têm câncer, né? Então, enfim. Mas aí muito é a escolha, né, de cada um, né? Mas assim, aí alguém perguntou, alguém que tem câncer pode comer levedura? Gente, se eu tô falando que até o álcool é zero, a cerveja é zero, entende? O açúcar é zero. O rapaz perguntou para mim, eu não posso comer açúcar demerara? Aí ele me mandou esses dias um artigo, né? Ô Fer, e o açúcar do coco? Aí eu fui ler sobre o açúcar do coco. Aí tava assim, pode conter resquícios de oleaginosas, de castanhas, amendoins e não sei mais o que. Eu falei para ele, não pode o açúcar do coco. Por que pode conter? Porque no processo de triturar a fibra do coco para fazer o açúcar, tem esses outros alimentos ali junto, né, nessa máquina. Então não pode, né? É radical? É radical, né? Fala, Gui. Perfeito, Eu Fê. vou contar um caso para vocês. Muito obrigado Posso pelos contar um caso? esclarecimentos, né? Oi? Posso contar um caso? Com certeza. Eu estou ouvindo. Eu fui atender uma pessoa lá no Sul, no Rio Grande do Sul, no começo do mês que eu fui para lá em agosto. Uma pessoa não, 4 pessoas da mesma família com câncer. Uma pessoa com câncer que deu no rim e deu metástase no pulmão, o outro no cérebro. Aí essa era a mulher. São 3 irmãos, tá? Aí essa irmã de aquele câncer não Hodgkins, que é no sistema linfático, e um primo, porque quem me procurou foi uma moça que é filha de um deles e sobrinha dos outros, né? E esse primo com câncer no fígado. E ele passou mal, foi parar no hospital e descobriu já nessa vez, no hospital, que estava com esse câncer, ele já ficou internado porque já estava grave, né? E aí? O que vocês me dizem? Meu Deus, é uma família sem sorte? É um câncer que ele é genético? Então, assim, a gente repete, e aí falando das emoções, tá? A gente repete padrão familiar nas histórias, nas coisas boas, nas coisas ruins, nas falências, ganha dinheiro, perde dinheiro, e a gente repete padrão familiar nas doenças também. Então, eu fui e falei assim, meu Deus, que fidelidade familiar é essa? Que todos estão desenvolvendo essa doença. É uma fidelidade. Então, assim, estamos juntos nesse processo. Entende, Gui? Então, assim, tem que ter ali um processo terapêutico ali, emocional profundo? Sim. Porque só uma químio, uma rádio e mudar a alimentação, praticar exercício, e tirar o açúcar, não vai resolver. Porque existe essa questão. Então, tem que ser olhado. Aí, de que forma? Uma constelação familiar, terapia, as frequências, né? As frequências, elas trabalham o que o corpo está vibrando, o que a tua mente está vibrando, o que as tuas células estão vibrando. Eu vibro na gratidão, eu vibro na alegria, eu vibro no descontentamento, eu sou uma pessoa frustrada, eu trago histórias porque o meu pai, porque minha mãe, porque não sei quem, porque os meus ancestrais. Então, assim, o que eu estou vibrando? O que eu estou vibrando eu vou atrair para minha vida. Então, assim, eu tenho que mudar esse padrão de pensamento e de comportamento. Senão, eu vou morrer, ou eu vou desenvolver, eu vou curar um e vou desenvolver outro, e assim por diante, né? Infelizmente. Perfeito, Fê. E Muito tem obrigado por alguns, essa. Desculpa, pode falar.
Não, eu ia dizer aqui que eu até tenho uma anotação aqui, que tem um estudo da American Cancer Society que diz que o câncer ele atinge mais homens do que as mulheres. E essa análise foi feita com 36 tipos diferentes de câncer que afetam ambos os sexos, tanto os homens como as mulheres, né? E mais homens foram diagnosticados e morreram dessa doença, do câncer, do que as mulheres. E aí, aqui está falando sobre câncer que afetam os dois. Então, não é só câncer de próstata ou só câncer de mama, né? De qualquer órgão que os dois possam desenvolver, né? E aí, por que será que mais homens morrem com câncer ou mais homens são afetados com câncer? Talvez, tá? Aqui não tem escrito isso, mas eu, como terapeuta, pela minha experiência, eu vou dizer, talvez porque o homem, ele tem a dificuldade, né? É um desafio para o homem buscar ajuda. É um desafio para o homem ir atrás de uma prevenção, dizer que está doendo, dizer o que está sentindo. O homem, ele só vai no momento mesmo que ali a coisa já pegou, ou porque a esposa mudou, né? Então, e pode ser que quando o homem descobre, então já está numa fase, num nível avançado que não tem mais jeito, como esse rapaz lá do sul, nesse caso aí que foi do fígado, do sistema hepático dele, né? Que foi um hepatocarcinoma. Então, assim, tudo isso, gente, é para a gente trazer para o nosso consciente e refletir, né? O que eu estou fazendo com a minha vida, né? O que eu posso desenvolver? Eu olho para isso e penso numa prevenção, ou eu olho para isso e penso, eu nunca vou ser atingido por isso, e isso de emoções é besteira, e tá tudo bem, né? Então, tudo isso é para ser pensado. Com certeza, e é uma reflexão muito importante que você traz, né? Principalmente todos os aspectos que você falou, que é o que a gente é o que a gente também vem sempre incentivando, sempre trazendo nas nossas aulas, né, Fê? Falando um pouco sobre isso, que é importante a gente ter o equilíbrio de todos esses pontos, justamente para o nosso corpo entrar em equilíbrio e evitar que desenvolva esse tipo de mal, né? Na medida do possível, na medida do que a gente puder fazer. Bom, amigos, Uhum. vamos lá fazer mais perguntas para a Fernanda? Quem quiser fazer a perguntinha, por favor, levanta a mão no aplicativo, que aí eu chamo a pessoa e a pessoa libera o microfone, pode ser? Alguém quer perguntar, fazer perguntas, trazer informações, contar um caso também, assim como a Fernanda contou vários para a gente, muitos causos construtivos. Sim, Eu sim. gostaria de fazer uma pergunta. Olá, É porque Edilúzia, tudo bom com você, querida? tudo. É porque eu estou começando a usar o leite vegetal. Aí fiquei preocupada. O leite, a gente coloca o amendoim ele de molho, né? Ou a castanha de molho para fazer o leite, né? Depois escorre e bate e faz o leite. Ele continua com problema Sim, mesmo ficando de molho? sim, sim, porque o fungo está dentro dele, e ele ficou de molho na água, né? Para depois bater É, e tirar o sumo do amendoim, né? isso. Então, assim, o que eu aconselho a senhora? Compra aqueles amendoim na casquinha, Hum. ou de pacote fechado, ou de quilo mesmo, que tem também nas lojinhas aí para vender. Abre ele e faz tudo isso na hora na tua casa. Porque o problema é ele estar ali fracionado na loja, como ele está ali condicionado, como ele está sendo ali preservado. E ele vai desenvolver os fungos por conta disso, que é a aflatoxina. Então, se a senhora comprar ele ou leite de castanha, do que a senhora preferir, é o mesmo processo. Compra dentro da casquinha e abre em casa e faz em casa o processo. E aí, o molho, lembra que tem que ser uma água de qualidade, né? Porque a água vai ter parasita também, vai ter flúor, como alguém até a gente comentou ali atrás, e alguém lembrou do flúor da pasta de dente. Então, assim, o flúor antigamente, a gente na escola fazia bochecho com flúor, né? Na escola, a gente ganhava um copinho com flúor para fazer bochecho, e foi proibido. Por que foi proibido? Da mesma forma que eu comentei sobre o termômetro do mercúrio, né? O termômetro de vidro. Então, assim, a gente tem que olhar. E se a gente tem uma predisposição aí, até falando não só do câncer, mas um Alzheimer na família, né? Um Parkinson, uma autoimune, porque a esclerose lateral miotrófica é uma doença autoimune. E aí eu tenho essas predisposições aí, eu tenho que olhar o que eu tenho dentro da minha boca, como é que está a saúde bucal, né? Eu tenho
esse mercúrio sendo liberado aí no meu corpo, então eu tenho que ir lá e olhar para isso também e retirar. É um investimento, né, gente? Tudo é um investimento, né, na nossa saúde. Porque hoje, se a gente for ver, para fazer uma retirada e uma troca de tratamento aí, de obturação no dente, também não é um custo baixo. Mas se a gente quer ter uma saúde melhor, água quente não mataria uma boa parte dos fungos? Alguém perguntou. Não, água quente não. A única dica aí que eu tenho para dar para vocês, ou compra dentro da casquinha, ou joga a vitamina C em pó por cima. Certo. Então, Edilúzia, acho que mais ou menos ficou respondido, né? Vai dar um Inclusive, pouquinho mais de trabalho, né? né? Ô, Edilúzia, uma outra coisa também que eu tenho feito bastante, eu também tenho evitado os leites tanto do amendoim quanto das demais oleaginosas, eu tenho usado bastante o leite de coco, e eu acho ele mais saboroso para tomar com café, ou enfim, tomar no café da manhã, né? O coco, ele já tá um pouco mais livre aí da aflatoxina, né, esse tipo de coisa, e então eu acho que é uma dica legal você usar o coco também. Você compra o coco, conforme eu dei lá na aula, e retira ele da casca, ele é bom para fazer leite, viu? E cada coco rende bastante leite. Não sei se eu posso, Sim. se eu acho que isso pode ajudar também, né? Aqui no Nordeste é o que não falta é coco. Então, você tá no Pode até Nordeste, né, bater Edilúzia? para fazer o leite com a própria água de coco, né, Gui? Com a Uhum, própria água do coco, já uhum. bate e já faz o leite ali, né? E já faz o leite também, com certeza. No Nordeste é a terra do coco, né, gente? Então a Edilúzia tá servida aí quando ela quiser. Bom, Edilúzia, muito obrigado aí pela sua pergunta. Agora, quem levantou a mão foi a Rosiane. Olá, Rosiane, tudo bem com você? Tudo bem. Ah, Boa que noite bom. a todos. Boa noite, querida. Seja bem-vinda. Pode fazer a sua pergunta, fique à vontade. Ela estava falando do lado emocional. Eu sou reflexoterapeuta, né? Eu só fiz o físico. Eu tenho muita vontade de fazer a iridologia, né? Muito Fazer alguns prazer, eu também sou reflexoterapeuta. só falta eu fazer o emocional, mas aqui, por causa da pandemia, agora tá. Eu queria muito fazer o presencial. E quando você estava falando, Você eu está já em que sabia. região? Terminei o físico, só falta o emocional. Está em que lugar do Brasil? Rio. Sou do Rio. Tá, Rio de Janeiro. É que algumas escolas separam, né? Mas tudo bem. Faz a sua pergunta. Desculpa. Eu fiz pela Virtus. É de São Paulo, só que aqui o grupo acabou. Aí, quando eu ia começar o emocional, começou a pandemia. Aí eu não fiz. Mas é maravilhoso. Aí você estava falando do lado emocional e quando você falava, eu lembrava logo que era emocional, né? Então, fora os fungos, as bactérias, né? Tudo sobre o câncer, não só o câncer, qualquer enfermidade, né? A gente aprende muito sobre esse lado dos órgãos, né? E por que acontece. E você estava falando desse exemplo desses irmãos aí com câncer. Não, uma é uma pergunta, é um caso que acontece comigo. No caso desses irmãos, você chegou a trabalhar o emocional? Porque então, um ponto ali que fez eles chegarem a evoluir o câncer? Então, como eles moram numa região bem interior, né? Então, eu não tive tempo e eles também não tinham. Não conseguimos fazer um tratamento assim, porque você sabe, até pela reflexologia, que para ter efeito é um tratamento que ele tem que ser pelo menos semanal, né? Então, a gente consegue ter, sim, resultados com todos os tratamentos que eu faço aqui. A reflexologia é uma delas, que eu gosto muito. Inclusive, eu faço a reflexologia antes de ir para o aparelho de hidrovitalis, para liberar essas toxinas, tá? Mas o que eu fiz? Eu fiz diferente. Eu tenho, o que é a parte biofísica do meu trabalho, que como o Guilherme me apresentou aí, que eu sou terapeuta biofísica. Eu trabalho com aparelhos que são aparelhos biofísicos. Então, eles tratam
de forma biofísica, não é de forma que nem o laboratório, você faz exames laboratoriais ali, e ali é bioquímico. O meu tratamento e o meu tipo de avaliação é biofísico. Então, eu tenho uma máquina que chama Potentizer e ela grava frequências. E o que eu fiz? Pela minha experiência como terapeuta, por todas as coisas que ela me contou, me relatou, essa moça que me achou, eu gravei em alguns cartões, são cartões com tarja magnética mesmo, eu gravei frequências nesses cartões, frequências de órgãos saudáveis. Eu gravei frequência, é como se eu pegasse a frequência do câncer e invertesse ela em frequência saudável. Por quê? A frequência ela é medida em hertz. Ela existe dentro do nosso corpo? Sim. Se eu peguei um COVID, é porque eu estava com a minha imunidade baixa por algo emocional que aconteceu e eu estava numa frequência baixa, porque a frequência do COVID, se eu não me engano, é 28 hertz. A frequência da gratidão é 528 hertz. Então, é uma frequência muito baixa. Eu só vou pegar Covid porque eu entrei na frequência do Covid, porque eu estava mal emocionalmente. Então, a mesma coisa a gente entra na questão do câncer, tá? E aí, nessa questão desse aparelho e desse cartão, o que eu fiz? Eu gravei frequências de órgão saudável, gravei a frequência invertida, eu gravei frequência que neutraliza aquele câncer, eu gravei frequência que expurga. Só isso vai curar eles? Não, mas é uma tentativa. Já que eu não tô lá, já que eu não moro lá para poder atendê-los semanalmente, até de forma social, se precisasse, porque inclusive eles não tinham condições. Eu fiz isso por amor. E eu fui, levei a máquina para o Sul junto comigo, gravei lá, pedi foto deles, gravei para cada um deles. E ali, o que eu incluí, tá? Que a gente tem no programa dessa máquina. Como terapeuta, eu identifiquei algumas questões emocionais ali, de coisas que precisam ser olhadas, de coisas que precisam ser curadas, de situações que precisam ser perdoadas. E eu fui incluir para cada um e outra. Eu olhei qual era o câncer de cada um. Então, eu fui naquele raciocínio. Qual é a emoção? O que afetou isso aqui? O que afeta o nosso rim? O que afeta o nosso pulmão? É o medo em excesso? É a tristeza? É o luto? Já falei isso para vocês aqui nas outras aulas de iridologia ou nas outras aulas que eu colaboro. Cada órgão tem uma emoção. Então, assim, que emoção que eu preciso curar? O que eu preciso pôr para fora? Que frequência que eu estou vibrando? Eu vivo num luto eterno? Imagina a minha frequência se eu fosse medir em hertz. Em quanto que ela estaria? Então, eu vou ter uma predisposição a adoecer maior que o outro? Sim, porque eu estou vibrando nisso aqui, entendeu? Então, eu gravei esses cartões e mandei para eles via correio. E separei o cartão de cada um, com o nome de cada um, né? E mandei para a menina lá, para a guria, e eles receberam, e um deles estava bem resistente, e disse que, porque assim, o cartão ele tem que ficar com a tarja virada para o corpo, tá? Então, a gente que é mulher, eu, por exemplo, eu uso um cartão com frequências de algumas coisas que eu quero ali para mim, que eu quero me curar, que eu quero mudar o meu pensamento. Eu coloco no meu sutiã. O homem, como que eu fiz, por exemplo, com esse rapaz que eu tô atendendo? Eu tô atendendo, ele tá fazendo o tratamento fora com o médico, a gente tá fazendo as frequências, a gente tá tomando, entende? Então, assim, já que o câncer é multifatorial, a cura tem que ser multifatorial. Eu tenho que ter várias alternativas para te curar, porque não adianta só ir lá e te dar uma radiação para tirar aquele tumor, arrancar tua mama fora e, ok, beleza, segue a vida. Não, eu tenho que olhar para dentro de você. Então, no homem tem que colar na pele, ou com micropore. Aí um deles, muito resistente, disse assim, eu vou colocar no bolso, né? Mas ele está resistente até o tratamento do médico lá de forma tradicional, né? Então, assim, foi o que eu consegui fazer por eles, né? De coração, e espero que eu consiga colaborar de alguma forma. Agora, qual que é a tua outra dúvida? Depois eu vou te chamar no privado para a gente ter uma conversa. Eu fico apaixonada por essas terapias, né? Eu quero aprender mais algumas coisas e eu gostei disso aí, achei interessante.
Ó, esse rapaz que tá aqui, essa terapia aí, não, desse aparelho aí, não. ó, esse rapaz que eu tô tratando, tá? É biofísica? Biofísica. Tá, vou procurar. A outra, a da candidíase. Ultimamente, eu comecei a ter muita candidíase, né? Aí eu comecei sei que a imunidade baixa, agora estou sabendo que pode ser um pouco da parte bucal, né? Da parte para ver meus dentes. Eu preciso também dar uma olhada. Já vou. E o emocional. Sim, o emocional eu sei que é porque eu tive sangramento, né? Eu tive internada depois da pandemia. Durante o meu curso de reflexoterapia, eu estava passando um processo muito grande emocionalmente, eu estava muito estressada, eu acabei ficando doente. Eu consegui terminar meu curso, mas eu já sabia que era emocional. Eu tive sangramento um mês, eu sangrei um mês. Aí eu estava sem plano, fui parar no hospital público, mas graças a Deus fui assistida. Não tinha nada no meu útero. Veio da onde? Do útero? Sim, o mioma? É um endométrio. Meu endométrio, ele não parava, ele todo tempo sangrando, né? Eu fiquei um mês sangrando, ele escamava muito, e eles fizeram uma raspagem, onde que deu uma parada de sangrar, e eu fiquei com anemia, tomei 7 bolsas de sangue, eu fiquei muito anêmica. Dali eu sabia também que era emocional, daí terminei meu curso. Mas aí eu comecei a trabalhar, e comecei a ver o autor da própria saúde, aí busquei alguns medicamentos mais naturais, que foi o macaé, o quitoco. Aí já venho estudando as plantas medicinais, e nisso eu já fui entrando em várias coisas. E também fiz a terapia com minha professora, né, que era reflexoterapeuta. Eu já sabia que era muito emocional. Você tem a energia masculina muito alta. Oi? Você tem energia masculina muito alta, né? Acho que sim. Aí, mas vira e mexe, assim, ainda sinto muita cólica. Eu sei que às vezes quando eu fico muito agitada, meu emocional eu fico controlando, já sei que mas aí eu vou ter que fazer uns exames para ver como que tá, mas eu estou me cuidando. E eu viro e mexe, tem cândida, mas eu aprendi a usar o própolis, né? Porque eu estou nessa parte de plantas e estou fazendo. Eu compro aqui até na igreja católica, eles trabalham com plantas medicinais, então aí eu tenho própolis, eu uso própolis, ela ensinou também a passar na parte genitária também, aí quando tenho, não estou tendo mais, conforme eu comecei a tomar a cápsula, tanto tomar o extrato do própolis, me controlou mais, aí eu controlo o lado emocional e tomo a parte assim, do macaé, que é bom para o útero, né? Também toma cúrcuma, aí eu já... Mas eu sei que eu tenho que fazer mais coisas ainda aí. Mas tem que trazer para o teu consciente por que que você não está querendo se relacionar? Por que que você não está querendo ter relações sexuais com o teu parceiro ou com qualquer outra pessoa que for, entende? Então, assim, o que está te impedindo? Porque pode ser um trauma do passado, pode ser algo agora, pode ser que você não concorda com a forma do outro se relacionar. De repente, o que que o outro te exige que está batendo com os teus valores, entende? Então, às vezes o outro pede coisas que vai de encontro com meus valores, e aí vai me pegar na curva, e não tem jeito, entende? Então, assim, o que que você tá tentando evitar? E aí você traz para o consciente, caiu, o que aconteceu? Não, eu estou te vendo. Tá tudo certo, Fê. A gente estava te ouvindo até o momento. Tá, é que sumiu todo mundo daqui da minha cara. Agora eu tô vendo. Você traz para o consciente, barras de axis, que é uma técnica também, fala que você tem que fazer as perguntas, né? Aí eu vou te dar uma dica. Uma frase de barras de axis que é bem legal quando a gente não tá bem, ou quando tá tudo muito bem. Eu fiz essa barra de axis, eu não gostei. Você fez o quê? Uma sessão? Não, eu fiz o curso. Você fez? Ah, tá. Então, aí são crenças. Eu não gostei. Eu nem botei isso. Essa terapia. São crenças, né? Ali. A iridologia me chamou a atenção, a esse já está me chamando a atenção, as plantas medicinais. Eu quero trabalhar com minhas clientes
tudo no natural, né? Aprender, quero fazer... Estou fazendo muita coisa que eu quero aprender, e eu quero muito me aprofundar nessa parte da terapia, mas estou me tratando até com uma colega minha, que formou, ela fez vários cursos, aí liguei para ela, então estou buscando esse lado do emocional aí para mim. Então, vamos voltar para o assunto de barras de axis. Se você não quebrar algumas crenças de alguns padrões, você também não consegue ser uma boa terapeuta e ajudar as pessoas, entende? Barras de axis não fez sentido por conta de questões que as pessoas pensam que tem a ver com outras coisas e não tem a ver. Então, assim, algo impediu, bateu ali, e assim, não tem jeito, é inconsciente, tá? Até pessoas que a gente começa a tratar. Às vezes a pessoa tá vindo, tá melhorando, e a pessoa para e some. Por quê? Porque o meu inconsciente, que a gente só usa 99% é inconsciente, né? A gente só usa 1% do consciente. Então, 99% tá falando o quê? Volta para casinha. Volta para o quadradinho que ali é quentinho. Então, eu não quero sair daqui. Porque barras de axis, ela leva a gente para cima, entendeu? Ali vai trabalhar prosperidade, vai trabalhar doenças, vai trabalhar crenças, um monte de outras questões, de uma forma muito sutil, tá? Dentro da biofísica existe um aparelho que chama NeuroSpa e que ele faz o que barras de axis faz, que é uma reprogramação neural, não é uma lavagem cerebral. Barras de axis significa o quê? Acessar as barreiras. Que barreiras? Barreiras que a gente coloca. Por exemplo, na infância, eu ouvia do meu avô que pobre é uma desgraça. Meu avô cearense, analfabeto, veio para cá, para São Paulo, e e uma vida muito difícil. E que a vida é difícil, e que a vida vai ser difícil sempre. E que pobre nasce pobre e morre pobre. Se eu pego essa crença dele e valido, porque o meu avô era alguém de autoridade e ele me criou além de tudo, e eu valido, o que eu vou atrair para minha vida? Eu vou atrair escassez. Por quê? Porque ele, alguém de autoridade, mim, que pobre vai nascer pobre, vai morrer pobre, que é uma desgraça. Então, é isso que eu vou processar na minha vida, é isso que eu vou vibrar. Não estava falando, a gente estava falando agora de o que as células estão vibrando? Eu vou vibrar na escassez. Então, de repente, eu começo a dar certo, eu vou perder tudo, eu vou perder o emprego. Por quê? Porque eu tenho que voltar para a crença. Aí, quando tudo dá errado, eu perco tudo, estou endividada, estou lascada, aí eu vou dizer assim, meu avô tinha razão. E aí, nesse momento, eu valido a crença dele. Que é muito comum as mulheres falarem, as mães, as avós, todo homem trai. Isso é muito normal. É assim mesmo, minha filha, se acostuma. Aí, o que a gente vai atrair pra gente? Um homem que trai. Aí, eu vou lá, tô com meu marido, meu namorado, ele me traiu. Tá vendo? Bem que minha avó tinha razão, todo homem trai. Então, eu valido a crença dela. Eu entro num ciclo e eu não saio do ciclo. Então, eu vou atrair pessoas que vão me trair, eu vou atrair situações que eu vou perder dinheiro, que vai dar tudo errado e que eu vou falar assim, é isso mesmo, eu tenho que ser uma desgraçada porque eu sou pobre. Você entende? Então, assim, barras de axis, trabalho é isso. São muitos braços nas terapias integrativas. A gente tem que olhar para todas elas sem julgamento. E aí eu falo para você, até quem aqui acredita na Bíblia, tem um texto da Bíblia, está lá em Romanos, capítulo 2, versículo 1. Resumindo, ele diz o seguinte, que você que julga, resumindo, tá? Faz ou vai fazer. Então, gente, o que a gente aprende na vida? Mais aprende na vida é julgar. A gente olha para o outro, a gente julga. A gente olha para o outro, a gente julga. Alguém deve estar julgando a cor da minha blusa, a cor do meu anel, do meu esmalte. Alguém está me julgando nesse momento. Porque é o que a gente aprende o tempo todo. Mas isso significa o quê? Eu até brinco, eu falo assim, que tá tudo na Bíblia, né? Quase tudo. E a gente vai lá e paga curso para aprender, né? Então, assim, passou alguém, eu olhei e falei assim, imagina, com esse frio, ela com essa sainha, meu Deus. É um julgamento. O que eu tô querendo dizer com isso? Que lá no fundo, eu queria ter a coragem dela de usar aquela mini saia nesse frio agora, essa hora da noite. Mas eu não tenho agora, mas de repente amanhã eu vou usar. Você entendeu? Então, assim, olhar para as técnicas sem julgamento e pensar que traz cura. Nenhuma técnica terapêutica, ela é espírita, falando de religião, tá? As pessoas espiritualizam as técnicas.
Eu tenho uma amiga no Sul que ela faz reiki e ela é espírita. Quando ela vai aplicar reiki, ela usa lá algumas coisas dos conhecimentos dela. Ok, faz sentido para ela, faz sentido para quem passa com ela. Entende? Então, assim, eu não envolvo religião nos meus tratamentos. Nunca. Eu só estou comentando da Bíblia porque é algo universal e é um manual. E é real, tá ali, tá escrito isso, né? E tem vários textos na Bíblia que falam sobre o julgamento. Inclusive, antes de ser terapeuta, eu estudava muito a Bíblia e eu não entendia esse texto do julgamento. Dentro da reflexologia, inclusive, da minha formação de 2 anos e meio, teve um módulo só de julgamento. Entender que tudo aquilo que a gente julga, a gente vai atrair para nossa vida. Eu julguei porque a minha irmã se separou, ou minha irmã está no 3º casamento. Aquilo posso atrair para minha vida e vai acontecer. É 90% de acontecer aquilo que eu julgo. Então, às vezes, a gente julga uma técnica, a gente julga um profissional, a gente julga uma situação e uma doença. Então, assim, você vê, é difícil pensar, né? Tipo assim, falar, caramba, eu atraio tudo para minha vida, então a gente atrai, entendeu? É tudo que a gente pensa, o que a gente vibra, o que a gente fala, né? Você, a Maria Silva, o Guilherme, nós somos a média das 5 pessoas que a gente convive. Que vem lá daquele texto também, me diga com quem andas que eu te direi quem tu és. Aí o coach foi lá e mudou, né? Deixou bonitinho. Então, pessoas que eu convivo hoje, são pessoas positivas, são pessoas que vão para cima, que acreditam e vamos lá e trabalha, pensa na cura e na prosperidade e na felicidade, que tudo vai dar certo? Ou são pessoas tristes, infelizes, que só falam de doença, que atrai doença, que só compra remédio e que nananã? Você entende? Então, olha só, eu sou frustrada, eu vivo nesse ambiente, eu vou atrair doença para minha vida. Eu vou atrair doença, eu vou atrair escassez, e a escassez não é só dinheiro, tá, gente? É escassez na saúde, é escassez nos relacionamentos e é escassez no dinheiro. Pode falar, amor. Você está me dando uma resposta da barra de Axa. Quando eu fiz esse curso, eu realmente estava numa fase muito ruim emocionalmente. Então, tinha muitos tabus, verdade. Você está me dando uma resposta que eu fiquei. Quando eu fiz a Reflexo, logo depois eu fiz a Reflexo, mudou muita coisa. E também já tirei muita coisa de religião, que às vezes me atrapalhava. Então, tem muitas outras coisas. Mas a barra de Axa, no momento ali, não veio bem. Acho que é porque eu estava muito fechada, muito... Mas hoje, se eu fosse fazer, eu acho que eu ia ver melhor, né? Com a cabeça melhor, as coisas melhores. Eu uso barras hoje para intercalar. Então, por exemplo, um protocolo para um tratamento de câncer, que eu usaria esse aparelho que chama NeuroSpa, eu preciso mudar a tua forma de pensar. Eu preciso mudar as tuas crenças com relação a tudo isso que a gente falou agora, né? Que na vida tudo tem que ser difícil. Ai, ela é guerreira. Gente, quem é que vive em luta aqui? Ninguém tá na guerra, pelo amor de Deus. Eu não quero ser guerreira nada, entendeu? Quero ser uma pessoa resiliente. Ok. Eu passo por um desafio, vem outro, eu passo e vem outro, sabe? Então, assim, às vezes mudar até a forma de falar, as expressões, isso já muda o nosso dia, muda o nosso ambiente, né? Eu só tenho problema, tudo acontece na pior hora. Então, assim, é começar a mudar, tipo assim, palavras como você sempre faz tudo errado, você nunca faz nada certo. Então, eu estou dando um destino para aquela pessoa. Estou falando assim, é isso, e acabou, você nunca vai fazer nada certo. Então, assim, é mudar o pensamento, mudar o que fala, mudar o comportamento, entende? E às vezes mudar as amizades. Eu vou dizer para vocês, quando a gente começa a ter um autoconhecimento, vão ter pessoas que não vão mais continuar com a gente. Às vezes, inclusive, essa evolução, ela pode ser solitária. Porque às vezes você vai e aquele outro ficou, mas tudo bem, vão vir outras pessoas no teu nível de pensamento, de conhecimento e que, tipo assim, vão para cima, entende? E tá tudo bem. Então, assim, eu penso o seguinte, aquele ciclo se encerrou com aquelas pessoas, né? Existe uma troca, gratidão, isso sempre, sempre. Pode ser a pior pessoa ou a melhor pessoa. É gratidão, porque algo me trouxe, algo eu aprendi com aquilo.
Até, às vezes, a pessoa que eu atendo aqui, a pessoa mais difícil de atender, a pessoa que tem a personalidade, eu nunca vejo isso como uma dificuldade. Eu falo, o que eu tenho que olhar para isso? O que ela está me trazendo? Por que ela veio para a minha vida? Tem algum motivo. Uma outra coisa, quando você estiver atendendo, no começo, lá atrás, mais de 5 anos atrás, né? Ai, Fê, não pega esse caso, que esse caso não é para você. Então, eu penso assim, hoje, só vem para mim aquilo que eu posso ajudar. Então, assim, mas e aí? E aquele paciente que não deu certo? E aquele paciente que foi embora, que parou o tratamento? Eu tenho as ferramentas, mas de repente o outro não está pronto para a cura. O outro não está pronto para olhar o que ele vai ter que olhar para dentro. Então, ele vai se sabotar, ele vai parar, ele vai sumir, ele não vai... vai vir 1000 motivos. E, às vezes, a gente vai ter o costume de se culpar. O que eu estou fazendo de errado, o que falta eu conhecer, o que mais que eu tenho que estudar. E, às vezes, não é isso. Às vezes, o outro não está pronto. E também está tudo bem. No momento certo, ele vai voltar. Entende? Ou vai com o outro também, não tem problema, tá? Então, é isso. Obrigada. Eu ia falar até sobre isso. O outro tem que querer, né? Sim, sim. Às vezes a gente quer curar o outro de todas as formas, né? Mas o outro tem que querer, tem que olhar para aquilo, às vezes olhar para a dor. E é aquilo, né? Aquela frase que a gente está acostumado a ouvir de Instagram, né? Mudar dói, permanecer dói. Escolha uma dor. É isso. Então, assim, tá cicatrizando? Ou eu tô só colocando ali um band-aid em cima da ferida e arranco o band-aid e a ferida tá ali. Então, assim, eu tenho que curar. E como diz a medicina chinesa, é de dentro para fora. Envolve limpeza, envolve desparasitação. Quando eu fiz o detox hepático, mexeu com o meu emocional assim, de uma forma. O que eu consegui expelir no detox hepático? Pedra da vesícula, que são pedras que são as verdes, tá? Na medicina chinesa, qual que é a energia da vesícula? É a energia da ação, é a energia do ir, do fazer. Tem um filme antigo, que é da nossa época, que é com o Mel Gibson, que o nome é Coração Valente. Quando eu fiz a formação da medicina chinesa, a gente até brincava que aquele filme deveria se chamar Vesícula Valente, porque ele ganhava uma guerra sozinho, praticamente, tá? Então, assim, o que deu para ele aquela energia, fazer acontecer e ganhar? É a vesícula. Então, eu fiz o detox hepático, eu fiquei, assim, transformada. E quem já arrancou? Mexeu com as emoções. E quem já arrancou? Eu já arranquei minha vesícula. Eu não sabia. Então, a energia... Eu já tirei minha vesícula. A energia do órgão eu tive antes de eu ter minha filha, eu arranquei minha vesícula. Eu tive 5 crises, aí se eu soubesse que pudesse com alguns tratamentos medicinais, eu conseguiria. Eu não estudava ainda sobre isso, mas eu já arranquei minha vesícula. Tem até ponto da acupuntura que eu gosto muito de usar em algumas pessoas, ou quase todas, né? Porque a maioria das pessoas não conseguem sair, às vezes, do lugar, né? Que é um ponto de vesícula biliar, é meridiano de vesícula biliar, que faz... por falar em vesícula, né, gente? Até queria lembrar. Descobrir um nódulo, um cisto, um tumor, eu não tenho que olhar só para isso também, com tudo isso que eu já comentei com vocês. Eu também tenho que olhar para o meu baço. O baço, ele é um órgão que ele acumula umidade no nosso corpo. Então, se o baço está em desequilíbrio, o que desequilibra o baço? Preocupação, excesso de preocupação, tá? Então, vai desequilibrar meu baço, que ele vai aumentar a umidade, além do excesso de preocupação. O gelado, a friagem. O gelado é bebida e alimentos gelados e alimentos de essência fria. Vai aumentar o desequilíbrio do meu baço, que vai aumentar a umidade do meu baço e vai aumentar a predisposição a cistos, nódulos, câncer. E os médicos falam, cisto não tem problema, deixa ele aí. Tem sim. Mioma tem um porquê de estar ali. Tem um porquê emocional, tem um porquê... Todo cisto é toxina encapsulada. É sujeira que não tinha que estar no corpo. Não importa. O meu nódulo. É birrais 3, é benigno, tá tudo bem. Não tinha que estar aqui. Quais foram as emoções que fizeram desenvolver um nódulo na mama direita? Eu trouxe para o consciente. Foi isso, isso, isso. E com a figura masculina. Então, é isso que eu tenho que resolver. Eu tenho que perdoar. Agora, vamos tratar do nódulo, vamos tratar do baço, vamos tratar das emoções. Então, assim, tá tudo amarrado, né? Não tem jeito.
Obrigada. Você merece. Obrigada. E aí, Gui, parece que tá tão longe, Gui. Parece que você tá na Rede Globo, Guilherme. Eu tô aqui me achando Agora assim chegou num. perto. Eu tô me achando num sistema cinematográfico aqui, com meu headphone, com minha webcam. Tô aqui me sentindo o máximo aqui, ó. Minha voz tá até estéreo, né? Enfim. Eu Rosiane, muito preciso de um obrigado aí por negócio desse. muito obrigado por compartilhar a sua experiência também, viu? E agora, Fê, com o meu headphone cinematográfico, é claro, eu vou ler uma pergunta de uma outra pessoa que fez aqui no nosso chat, tá? Deixa eu só ver se não faltou nada. Bom, a gente conversou um pouco já sobre isso, tá tudo certo aqui. Uma pergunta da Zélia Madureira. Eu não sei se ela conseguiu liberar o microfone, mas ela está questionando aqui como retirar o frio que já existe no baço, sabe? Essa friagem que já está no baço, essa umidade, como a gente faz para eliminar? Como que a gente aquece o baço e como que a gente protege o baço, né? Então tá, primeira coisa, no inverno a gente precisa, aquilo que os avós falavam, né? A friagem dos pés, a friagem das mãos, realmente, né? Proteger do frio, proteger a lombar. Então, as meninas aí que usam cropped no inverno, não é julgamento, né? Mas precisa proteger a região da lombar, porque também ali tá os rins. Dois chás que eu gosto, que eles são chás que aquecem o baço, chá de canela e chá de erva doce. Porém, o chá de canela não deve ser ingerido muito à noite, porque ele pode agitar e ele pode estimular e tirar o sono, mexer no sono, tá? E os alimentos, depois eu posso até mandar uma lista para vocês. Eu fiz uma vez uma postagem falando disso, né? Por exemplo, eu tenho que evitar, agora no inverno, alimentos crus, alimentos frios, como saladas, como melancia, como o melão. Então, assim, eu tenho que evitar o que já é de essência fria. A Zélia falou que quer a lista. Vou mandar, Zélia, vou ver se eu mando no grupo. A gente tem que evitar. E aí a gente tem que consumir essência quente. Uma que eu lembro agora para poder dizer para vocês, por exemplo, é a abóbora. Aquela abóbora que a gente faz refogado, não a abobrinha verde. Aquela abóbora laranja que a gente faz com carne seca. Não sei se chama moranga, mas não é aquela que o pessoal bota, como é que chama? Camarão dentro. Não, é a abóbora aquela japonesa, né? É a abóbora que tem a casca verde, a abóbora japonesa. Isso, Gui. Essa abóbora aí. kabotian. Isso. Deliciosa, amo. Kabotian, isso mesmo. Ela é um alimento que ele é um alimento de essência quente, tá? Depois eu vou puxar aqui a lista que eu tenho aqui preparada e eu mando para vocês. Porque a Ana, comi hoje. Eu adoro aquela abóbora refogada, né? Eu quero essa lista. Eu vou mandar, o Gui manda para vocês, ou eu mando no grupo, não sei se a gente tem acesso ali, mas é isso, os chás, né, e evitar tomar gelado mesmo. Eu, por exemplo, eu não tomo água gelada nunca, eu não tenho esse costume, não tomo água gelada, nem no calor. Eu paro para comprar garrafinha de água quando eu estou na rua, eu pego temperatura ambiente, né? E proteger as extremidades, os pés, as mãos e o rosto é por onde entra a friagem, né? Então, a gente tem que proteger. E na região da lombar, por conta do rim. Como a gente sabe, o rim, na medicina chinesa, ele é um órgão muito importante. Ele guarda a nossa energia Qi. Então, o que é energia Qi? Energia vital. Os chineses, não sei hoje, né? Mas antigamente as pessoas morriam, eles nem faziam autópsia, porque eles diziam que a energia Qi acabou. Então não precisa fazer autópsia. Então o rim ele guarda isso, tanto que quando a gente está em desenvolvimento dentro da barriga, a nossa estrutura sacral, que é aquelas últimas vértebras depois da lombar, e o rim, eles estão juntos. Né? O que significa sacral? Vem de sagrado. Então, aquele que a gente fala assim, o ossinho do bumbum, então, é a nossa sacral. Ali são 3 vértebras que são coladinhas, né? Então, quando a gente está em formação, ela está guardando ali
junto com o rim, né? A nossa energia vital. Depois, quando desenvolve, o rim sobe e a sacral desce. Então, isso tudo é muito sagrado para os chineses. A gente tem que guardar muito, proteger muito o nosso rim. Quais são as emoções que afetam o nosso rim? Aí eu tenho ali repetição de pedra nos rins, cistite, aquela queda que dá, né? A pitose que dá na bexiga, que às vezes tem que fazer o levantamento. Então, são emoções como o medo muito grande, né? O medo é importante para nos proteger, mas ele em excesso nos paralisa, né? Então, o medo do futuro, falta de apoio do cônjuge, né? Às vezes você sente, às vezes, que você não tem esse apoio, né? Então, vai afetar também ali nosso rim, na região da nossa lombar. Enfim, né? É isso. Não sei se eu respondi a pergunta da Zélia, mas depois eu mando a lista para vocês. É que aí eu emendo, eu vou falando outras coisas, né? Tudo bem. Perfeito, Pode gente. falar, só aprendendo. Sim. Olha, vamos lá, Gui, mais 5 minutos, sabe por quê? Eu tenho aquela avaliação que eu falei agora, depois eu fiquei para depois do horário, por conta que eles Sim. estão em horário da gente, tá? Não, com certeza. Inclusive, gente, eu não sei, acho que já ficou muito bem esclarecido e respondido, né? Justamente para também não atrapalhar o horário da Fernanda, que vai entrar em atendimento às 9h30. Então, acho que as dúvidas para a live estão boas, né? Uhum. E Eu acho depois que também, se tiver mais dúvidas, manda, né, Gui? Não sei, pode mandar em aonde, em que sim. lugar. Aí eu vou responder, que eu não acompanho muito. Aquele grupo, Fê, que eu adicionei você, é o grupo específico da live. Então, toda e qualquer dúvida que estiver dentro da live, que as pessoas queiram perguntar, tudo sobre o assunto que a gente abordou aqui, vão lá naquele grupo e aí você responde lá também, tá? Pode entrar lá. Agora o grupo fica aberto, aí depois eu encerro o grupo, fecho o grupo para o encerramento dele, né? Mas aí amanhã o dia inteiro ele fica aberto para a gente conversar ainda, tá? Então, assim, Gui, só para fechar, tá? Quero dar uma resumida aqui. Então, assim, o câncer, né? O problema não é o câncer, né? E sim o nosso terreno biológico, o nosso corpo que está propício e desenvolveu essa célula cancerígena. E é multifatorial. Então, a cura também tem que ser multifatorial, né? Então, eu tenho que olhar de que forma? Como se fosse um inimigo numa guerra. Eu tenho que tirar o que alimenta o câncer, eu tenho que cortar a comunicação dessa célula. Eu não tenho que, nesse momento, nutrir o meu paciente, eu não tenho que dar vitamina para ele tomar nesse momento. Não, eu tenho que tirar a imunidade da célula, eu tenho que deixar essa célula morrer de fome, né? Então, como que eu faço isso? Eu tiro o que alimenta e eu não vou suplementar nesse momento. Ai, tá faltando vitamina C, tá faltando complexo não sei do que. Nesse momento não é momento de suplementação, é momento de limpeza, de fazer a célula morrer de fome, desparasitar, detoxicar, cuidar das emoções que também geram toxinas, né, para o nosso corpo, a raiva, o ódio, a mágoa, né? Então, assim, vamos perdoar e vamos pedir para o universo aí como pode melhorar cada vez mais. Certo? Certíssimo, para mim certo. E para vocês, certo também, gente? Abra o microfone para falar que tá tudo certo. Maravilhosa live. Que bom. Gratidão, gente. Vocês merecem. Deu vontade de falar para o Gui, não vai dar por conta de tanta coisa acontecendo, mas foi de coração. Não tenho nada pronto, abri um negócio aqui só para completar alguma coisa, Muito bom, Fernanda. Obrigada, viu? Muita gratidão. Muito bom mesmo os esclarecimentos. Fantástico. Que bom. Contem comigo e a gente vai dar continuidade nas aulas de iridologia, né, Gui? Com certeza, iremos gravar em breve tudo, inclusive, já para ir para o ar para os próximos dias aí, né? Se Deus quiser. Vamos. Rosiane, você que falou que se interessa pela iridologia, a gente fez uma aula com uma introdução, né? Um básico de iridologia. Assisti. E aí a gente quer dar continuidade, tá? Eu ia até falar alguma coisa assim, mas eu fiquei na minha. Não, senão eu falo muito. Bom, inclusive vem mais novidades aí, viu, Rosiane? Em breve aí, para as próximas aulas, você vai acompanhando que vai sair. Vai ter coisa legal aí para a gente aprender. Depois você me indica um curso bom de iridologia e quero saber esse da biofísica, né? Adorei. Ó, então, inclusive, Fê, aí você encaminha lá para a gente a lista dos alimentos
E teve uma outra coisa também que a gente abordou em aula, né, que eu não estou lembrado agora, que a Fê pode enviar para a gente lá depois, né? Eu vou lembrar e aviso lá. O nome dele está aqui como Preto, né? Uma coisa interessante, ele falou que no hospital a dieta não é compatível para quem tem câncer. Até quero ressaltar, aproveitando o que ele falou, o gancho. No hospital você está internado, o que eles te dão para comer, gente? Gelatina, cheia de corante e de açúcar. E vai alimentar o câncer? Vai alimentar essa célula tumoral ali, entendeu? Maligna que você tem ali em desenvolvimento. Então, tá tudo errado, né? Enfim. Que bom que nós somos ainda a minoria, mas estamos aqui, né? Em busca desse conhecimento. Exatamente. E é gelatina, é carne, né? A alimentação do hospital é bem peculiar, né? Para quem está doente, né? É estranho uma pessoa que está com uma enfermidade comer uma alimentação específica assim, né? Sim, sim. Mas é isso, gente. Vamos liberar os nossos microfones para dar aquele tchau coletivo para a Fê e para todos nós? Tchau. Fernanda, lá no grupo vou te perguntar dos fermentados. Tchau, gente. Ótima noite. Gratidão. Tchau, tchau. Boa noite para todos. Obrigada, Fiquem com foi Deus. muito bom, gostei. Até Valeu. breve, se Deus quiser, e até a nossa aula. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.